Saúdo aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos reunidos para o estudo bíblico, uma quinta-feira. Todas as quintas-feiras estamos reunidos aqui na Avenida Rui Barbosa, 1207, no centro de Dracena. E agora nós estamos mais uma vez para dar continuidade ao estudo dos Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo 66, é um salmo maravilhoso, né? E nós oraremos ao Senhor e em seguida passaremos ao estudo do Salmo. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, falando a Tua palavra aos nossos corações, nos dando entendimento da Tua palavra para meditar nela e especialmente aprender a Tua palavra sobre como convém viver e experimentar a presença do Senhor Deus, aclamar ao Teu nome e proclamar a Tua salvação. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então nos ensina, Senhor, através dos salmos. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 66, ao mestre de canto, cântico, salmo. E recebe o título Ofertas de Gratidão aí dos editores. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Agora nós vamos ler o salmo a partir do verso 1. Acompanhe comigo então a leitura do salmo. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, e ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva a vida, convida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros. Imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus,
que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Nós vamos meditar neste salmo. Então, na nossa introdução, nós vamos falar primeiro sobre o título, Ofertas de Gratidão. Primeiro, esse salmo fala de ofertas de holocaustos, onde as pessoas ainda celebravam com sacrifício de animais. Então, ali dedicavam as suas ofertas. Mas também ofertas eram feitas também em moeda, e de diversas formas se oferecia ofertas de gratidão na casa de Deus, tanto desde o princípio no tabernáculo, como também no templo, e até hoje algumas pessoas chamam casa de Deus aos lugares de oração, mas essa era uma designação do Antigo Testamento para o tabernáculo e para o templo. Ofertas de gratidão. O título dado então pelos editores da versão Almeida, Revista Atualizada, na Bíblia, na minha Bíblia está escrito em letras verdes. Talvez na sua Bíblia esteja escrito em itálico ou negrito, mas geralmente em itálico aparece o título original da Bíblia, que no texto original ele aparece no versículo 1. Então, somente em poucas versões o título está no primeiro verso, como se encontra em muitos originais. A maioria das Bíblias, então, traz o título, conforme nós lemos, ao mestre de canto, cântico, salmo. Então, ao mestre dos músicos. Ele teria sido, então, um homem, esse mestre dos músicos, um homem com grande habilidade. Um cantor, mas um mestre da música, seria o ministro da música no templo. Então, ele era uma pessoa digna de executar esse salmo. Então, um cântico ou salmo, ou um cântico e salmo. Pode ser falado, então, irmãos, que o salmo ele é cantado também, e às vezes ele é um poema maravilhoso que pode ser lido, mas com a música adequada, ele pode ser executado no templo. Então, não conhecemos o autor, mas não vemos razão para negar a autoria de Davi. O salmo tem o estilo davídico, e nada nele destoa dos salmos de Davi. Então, é verdade que a casa de Deus é mencionada, e alguns, então, querem negar a autoria de Davi, mas trazer a um tempo passado, no tempo do tabernáculo. Mas a designação faz jus tanto ao templo quanto ao tabernáculo, como eu tenho afirmado. Então, o assunto do salmo é interessante. O salmo, ele é um louvor, e o tópico dos assuntos do louvor são as obras do Senhor, os benefícios graciosos, seus livramentos fiéis, todos os seus procedimentos, então, para com o seu povo. Deus e os feitos de Deus, ou atos de Deus, e todos, então, traz louvor na primeira parte do salmo, e na segunda parte, um testemunho pessoal de bondade especial, recebido, então, pelo próprio profeta músico, ou o autor do salmo, né? Então, a divisão do salmo, o Salmo 66, ele oferece ações de graças e adoração ao Senhor. Então, na primeira parte do salmo, nós encontramos do versículo 1 ao versículo 12, louva a Deus pelos seus atos em favor da nação. Enquanto na conclusão, do verso 13 a 20, apresenta então a gratidão de uma pessoa. Essa divisão bem simples do salmo é encontrada nos comentários da Bíblia de Genebra. Mas Spurgeon divide esse salmo assim. Vamos à divisão de Spurgeon. Como ele divide? Do 1 ao 4. São uma espécie de... Esses versos são uma espécie de... Dos versos de 1 a 4, são uma espécie de hino introdutório,
convocando todas as nações para louvarem a Deus, ditando para eles, então, as palavras de um canto adequado. Então, do verso 5 a 7, o espectador é convidado a vir e ver as obras do Senhor, apontando para o Mar Vermelho e para o Rio Jordão. Então, convida-se o espectador a vir e ver. Então, certamente, é uma chamada à lembrança, à memória dos feitos de Deus, porque, primeiro, trata da travessia do Mar Vermelho e depois a passagem do Jordão, que são em tempos diferentes. Então, do Salmo 66, do 5 a 7. Mas, no Salmo 8, 66, 8 a 12, isso sugere, então, a posição similar do povo afligido que é descrito. Então, o resultado feliz é predito. Ele narra o sofrimento do povo e o resultado da sua súplica a Deus, que é predito. Não é verdade? Como para o futuro. Nós vamos ver sobre isso ainda. Do verso 13 a 15, o cantor, então, passa a falar na primeira pessoa, o que a gente assegura que o próprio autor, ele vai, então, confessar que ele próprio deve ao Senhor. Então, do versículo 13 ao 15. Agora, do versículo 16 a 20, ele fala num rompante assim, veemente, ele diz, venham e ouçam. Quer dizer, ele não somente se vê devedor do louvor, como ele acha que todos devem ouvi-lo, porque ele vai agora declarar, com ações de graças, o favor especial de Deus para consigo próprio, um costume que nós devemos resgatar. A maioria de nós somos muito mal agradecidos mesmo, mas pode ser que você seja uma pessoa grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito por ti, então, por sua família, mas era um costume que fizéssemos culto de ações de graças. Provavelmente você se sentindo satisfeito, e a fim de comemorar uma vitória na sua vida, uma conquista, você reúne os seus amigos para comer. Mas antigamente não era assim. Antigamente reunia a igreja, você chamava todos para proclamar que Deus foi bondoso para contigo, para louvar as obras de Deus para contigo. Amém? Então, os editores da Almeida, Revista Atualizada, deram esse título, Ofertas de Gratidão. Título muito bonito, mas que tal o temível nas obras de Deus, na natureza e na providência? Então, nós vamos estudar o Salmo, verso a verso, com a graça de Deus. Então, quando a gente fala que Deus é temível, parece não ser muito agradável, mas Deus causa admiração. Suas obras são grandiosas. Então, quando a gente diz que ele é temível, a gente está dizendo que as suas obras são maravilhosas. Então, nós vamos estudar verso a verso, a partir do verso 1. Aclamai a Deus toda a terra. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos até o verso 4. Vamos seguir mais ou menos aí a divisão de Spurgeon na nossa exposição, e os irmãos estão presentes ou em casa, podem participar no chat ou deixando uma pergunta nos comentários. Aclamai a Deus toda a terra. Então, Agostinho traduz assim, jubilai diante de Deus, ó terra inteira. Então, as traduções, elas trazem essa característica. Às vezes, parece outra palavra com outro sentido, porque as palavras elas tomam o sentido emprestado dentro de um contexto histórico e cultural. Então, aclamai pode ter um sentido diferente para você, mas vamos pensar no sentido da aclamação. A aclamação, ela é feita com alegria. A aclamação aqui, por ser
uma aclamação alegre, jubilosa, e o tradutor, ele traz jubilai diante de Deus, ó terra inteira. E quando a gente diz ó terra inteira, ele assegura que não é apenas pela Judéia que o Senhor deve ser aclamado, mas por todos os gentios. Então Deus deve trazer alegria aos corações da igreja toda, por toda a face da terra. A alegria da salvação é oferecida a todos os povos, mas somente os salvos podem se alegrar e fazer parte deste coro universal. Então, a alegria do Senhor para toda a terra deve conhecer os feitos gloriosos de Deus, deve reconhecer a bondade de Deus, o seu senhorio e majestade, e aclamar, e aclamá-lo, né? Por toda a terra, Então, por todo o universo, e não somente por Israel. Seu público, então, no princípio, eram os israelitas. Ele era aclamado pelos fiéis israelitas. Mas a chamada aclamação à igreja é feita também nesse salmo. Então, o verso 2 diz assim: salmodiai a glória do seu nome. Bem, sobre salmo, eu quero dizer, amados irmãos, que salmo não é qualquer música. Tem gente que diz que salmo é qualquer música. Eu não gosto dessa interpretação. Salmo é um cântico executado no saltério. Então, existe ali uma descrição de um estilo e de uma aplicação técnica do canto. Mas podemos louvar a Deus com cânticos. A Bíblia não ordena somente adorar a Deus com salmos, como algumas pessoas interpretam assim. Mas salmodiai a glória do seu nome, quando nós lemos assim, nós devemos entender, se refere ao cântico executado com um instrumento específico, que é o saltério. Então, uma referência à técnica do canto utilizada no templo. Ele continua: dai glória ao seu louvor. Quem deve dar glória ao seu louvor? Toda a terra. Então, nós imaginamos que aqui se trata de uma chamada à adoração, mais do que uma chamada a uma execução de um salmo só, ou de um momento só. Ele faz a chamada ali, a congregação, que é a igreja no Antigo Testamento, e nós nos sentimos todos, nós nos identificamos com Israel, já no Novo Testamento, a igreja, e atendemos a esta santa convocação para adoração. Toda a terra é chamada à adoração ao Senhor. E são muitos os que rejeitam esta convocação. Então, diante daquele que é o Senhor do universo, estes acumulam mais esse pecado. O pecado de não lhe dar a devida glória e louvor, de não atender a convocação do mestre de canto, do mestre da música, que chama a congregação para ajuntar-se para este ajuntamento solene e adoração a Deus na congregação. Então, alguns pensam que Deus é tão somente nosso Deus. Interessante, né? Outros pensam que Deus é apenas um Deus tribal. Então, o meu Deus, que é o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus revelado em Israel, que provou para o mundo inteiro ser o Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus, ele não é mais um Deus tribal que os povos criam para si e lhes oferecem o culto, mas verdadeiramente só existe um Deus. Só existe um Deus a quem é devido o culto.
Os seres humanos, então, trocam a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, único, pela adoração aos ídolos, ou então a si mesmos. Quando eles presumem que não creem em Deus, eles são egocêntricos e ególatras, presumindo então que não há Deus, se tornam então adoradores de si mesmos, né? Então vamos pensar que todos nós somos convocados, e aqueles que atendem à convocação, atendem à voz do que chama a adoração. Aqueles que rejeitam ao Deus vivo e verdadeiro, o único que deve ser adorado por toda a terra. Versículo 3, alguém quer interromper, pode fazer um sinal e a gente vai atender ao sinal. Verso 3, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Então, nenhum verso justificaria mais o título que eu propus, né? O temível nas obras de Deus, na natureza e na providência. Porque aqui ele enaltece os feitos de Deus. Então, os atos de Deus, ele diz que são tremendos. É por isso que nós dizemos que Deus é tremendo. Deus é tremendo pelos seus atos. Não significa que ele está vacilante como um equilibrista numa corda bamba. Nem que ele treme, né? Não é verdade? Nem que ele faça os outros tremer. Mas nós devemos pensar nos feitos tremendos de Deus. Os seus atos tremendos significa atos grandes e temíveis. Então Deus foi temido pelos seus atos na antiguidade. Todos os soberbos, então, eles vão descendo a ladeira da vida e vão ficando perturbados até certa medida. Então eles podem ficar até aterrorizados, mas os que são no mínimo inteligentes, eles deveriam mostrar-se submissos, porque Deus nos prova todos os dias que nós não somos nada, porque os seus atos são grandiosos e temíveis, e os nossos, eles vão perdendo o seu efeito. Então, muita coisa que o homem faz, o tempo, as intempéries, não somente o tempo, no sentido cronológico, mas também no sentido climático, né? As intempéries, elas acabam com as obras dos homens. Não é verdade? Então, o homem inteligente deveria ser, no mínimo, submisso a Deus. Quando Deus aparece como guerreiro, o inimigo, então, com razão, teme ser destruído. Isso aconteceu em Israel. Então, nós lemos em Josué 2:11. Veja o que diz o homem diante dos feitos tremendos de Deus, né? Significa grandes e temíveis, não é? Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Veja que eles tinham um contato com os deuses que eles mesmos criavam, mas eles não viam o poder de seus deuses operando, como viram a operação do Deus de Israel. E eles tremeram diante de Israel, diante da presença de Deus que veio com esse povo, né? Então, Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eles perceberam que o Deus deles nunca havia visitado a eles com o poder que eles conheceram com a visitação de Deus nesse tempo. O que diz o verso 4? Vamos ver? Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Quem? Toda a terra.
toda a terra salmodia. Mais uma vez ele faz referência: prostra-se toda a terra perante ti. Toda a terra, prostra-se. Todos coletivamente. Então nós podemos dizer que, quando a gente fala todos, podemos pensar em todos os grupos, todas as classes e tribos. Então todos os povos de todas as nações, todas as classes sociais. Ninguém pensa que não necessite de Deus, ou ninguém pensa que pode viver sem submeter-se ao senhorio de Deus. Toda a terra, prostre-se. Todos numericamente. Então, todo povo no mundo todo é chamado a dobrar-se diante de Deus. Certo? Isso não significa que todos vão obedecer isso em seu tempo, mas um dia todo joelho se dobrará. Então, nós temos isso para o futuro, mas todos numericamente, todos também harmoniosamente, porque não haverá mais discordância. Como diz uma expressão, que eu não sei quem disse primeiro, não é verdade? Que no inferno não vai ter ateu. Então vai acabar com a controvérsia. E ninguém vai servir sopinha no inferno. Então vai haver uma harmonia. Não é verdade? Vai haver uma harmonia. Porque no inferno não existe ateu e ninguém serve sopa. Então vai ser um momento em que harmoniosamente todos dobrarão seus joelhos diante de Deus. Não vai ter gente discordando, relutando, não vai ter resistência ao senhorio de Deus. Hoje os homens, eles mesmos elegem segundo o próprio sistema que eles escolheram, né? Eles escolhem o sistema, a forma, eles mesmos votam, eles mesmos fazem o escrutínio, e eles mesmos vão na posse e ovacionam, não é verdade? Os que assim não fazem, porque não estão muito satisfeitos, consentiram, porque fizeram as leis e criaram o sistema para que fosse assim, escolhesse quem os governa. E depois, o que eles fazem? Resistência. Olha, quando vier o rei, nosso Senhor, então não vai ter resistência. Não vai ter esquerda, direita, oposição, situação, vai ter uma harmonia. Todo joelho, todos, e todo joelho se dobrará. Diz as Escrituras o quê? Que até aqueles que o traspassaram, aqueles que o odeiam, aqueles que o feriram, que o perseguiram no passado, também se dobrarão. Até a oposição, que for oposição contra Cristo no Sinédrio, também se dobrarão diante do seu poder e da sua glória. Continuando então, o que é isto? O que eles farão? Adorarão e cantarão. Então, primeiro vem a humilhação, depois o louvor. Porque o homem, para adorar a Deus, primeiro ele precisa ser humilhado. Então, durante algum tempo, alguns grupos religiosos pregaram o evangelho que não humilhava o povo. Não é verdade? Não exigia deles reconhecimento de que eram pecadores, reconhecimento de que necessitavam de arrependimento para a vida. Não chamavam eles ao arrependimento, para que crescem e se arrependessem de seus pecados e se humilhassem, pedissem perdão a Deus de seus pecados, para que fossem então admitidos na igreja. Então a igreja encheu de gente que não se converteu, infelizmente. O fato é que a igreja encheu de pessoas que foi atrás de um apelo aos sentimentos, né? Durante muito tempo se pregava o evangelho assim: Jesus te ama e eu também, né? Então vem para Jesus que Jesus te ama, sem tocar no assunto de pecado, era assunto proibido, porque diziam que o homem moderno não ia aceitar essa pregação. Mas o evangelho puro e simples, ele tinha que ser pregado assim: crer naquilo que Cristo realizou na cruz,
e na sua ressurreição. E agora olhar para ele com temor, se arrepender de seus pecados, receber perdão e a reconciliação com Deus. Primeiro vem a humilhação, depois adorarão e cantarão. E exultação, que vem nesse salmo, é exultação. Quer dizer que é uma jubilação, uma aclamação, uma adoração com alegria que não se expressa só com palavras. Ela é ruidosa. A alegria no Senhor geralmente é ruidosa. Nós presbiterianos não somos muito fã, da alegria ruidosa. Mas a alegria no Senhor, ela é ruidosa. Então, nós fazemos os nossos ruídos de adoração um pouco mais comedidos. O presbiterianismo, ele é formado e ensinado a ser bastante comedido. Mas nós também fazemos nosso ruído. Ruído de alegria. Quem se alegra, não é verdade? Não expressa alegria só com palavras. Expressa alegria com sorriso. Expressa alegria com risada. Expressa alegria com entusiasmo. Não é? Não é verdade? Quando? Então, aqui nós temos uma profecia para o futuro. Porque como nós poderíamos ver essa alegria por toda a terra, de todos os que atendem a essa convocação agora. Agora, como nós poderíamos, muitas vezes, cantar e nos jubilar diante de tanto sofrimento no mundo? Então, muitas vezes, o nosso louvor, ele enfrenta essas dificuldades no presente. Mas aqui, o texto da palavra de Deus, ele faz um anúncio profético para o futuro. Então, a expressão denota o futuro pelo sentido, Futuro e também certeza. Deus o disse, todas as coisas tendem para isso. Então, nós sabemos que no seu devido tempo, então, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não tem gente que está alegre em Cristo hoje, porque tem certeza da sua salvação, mas que chora a perda de um ente querido? Não tem gente enlutada agora que fez cessar o seu ruído jubiloso, substituiu pelo pranto de tristeza, tristeza de enterro, tristeza do sepultamento, tristeza da perda, tristeza da saudade, não é? Não tem gente que trocou o seu ruído, o seu sorriso, suas risadas pelo gemido de dor. Tem gente hoje que trocou. Não é possível nós expressarmos a nossa alegria perfeitamente. Ainda que tem muita gente que diz, não, a nossa alegria ela é mais bíblica. Os outros dizem, não, a nossa alegria que é mais bíblica. Não é verdade? Porque a gente adora com mais fogo. Não é verdade? E a gente sabe que fogo não tem a ver com a quantidade de barulho, né? Não é verdade? Nem presença de Deus tem a ver com o volume do aparelho de som, não é? Mas a nossa alegria, a nossa expressão jubilosa, a nossa aclamação, ela fica muito prejudicada pelas circunstâncias. Circunstâncias também, além dessas exteriores, que eu já compartilhei com os irmãos, as interiores. Nós não podemos nos alegrar perfeitamente por causa do pecado. Nós somos acometidos por sentimentos e por motivações imperfeitas, ou que dão a imperfeição da nossa adoração, da nossa alegria. E aí, por isso que lá no futuro, a nossa alegria vai ser perfeita, porque nós vamos nos livrar dessa praga que é o pecado, que é exatamente o que atrapalha a nossa adoração. Então, nossa adoração flui melhor na medida que a gente fica menos sobrecarregado de pecado. Não é verdade? O canto de uma congregação sobrecarregada de pecado sempre é movido pelas circunstâncias. Então, às vezes é pela alegria do Corinthians, a alegria do Palmeiras,
mas aí não tem a alegria do Corinthians e do Palmeiras, não tem a alegria da salvação. Porque estão sobrecarregados do pecado. Não tem alegria porque estão preocupados com as contas que têm para pagar, estão preocupados com o medo da doença, estão preocupados com o medo da violência, e aí não conseguem adorar. Então, esse tipo de ansiedade, de preocupação, também é pecaminosa. De uma forma ou de outra, estando na natureza, né, na carne, nós estamos sujeitos ao pecado, o tempo todo. Mas aí, no futuro, sem pecado, nossa adoração vai ser, perfeita. Amém? Por enquanto, a nossa alegria é imperfeita, o nosso riso é imperfeito, a nossa música é imperfeita, nosso cântico é imperfeito, mas lá, então, tudo vai ser perfeito, porque nós seremos aperfeiçoados em santidade. Então, lá vai ser tudo santo, sem pecado. Hoje, os santos, que somos nós, alcançados pela graça de Deus, embora ainda somos sujeitos ao pecado, então somos tentados e provados, e devemos lutar para sermos cada dia menos sobrecarregados de pecado e fluir a nossa adoração na presença de Deus, né? Mas então, veja bem que lá nós seremos santos no sentido mais popular da palavra santidade, que é sem pecado. Mas nós sabemos que nós somos escolhidos de Deus, separados para Deus. E podemos nos aperfeiçoar em santidade porque o Senhor ordena, e com a ajuda do Espírito Santo, seremos aperfeiçoados até a morte, para entrar na glória de Deus, então, perfeitos, já livres do pecado, adorá-lo, então, com o coro celestial. Amém? Então, por enquanto, a gente une as nossas vozes, as vozes do povo de Deus, que adora a Deus por toda a terra. Aleluia! Amém. Louvado seja Deus. Perguntas aí? Apareceu alguma? Nenhuma pergunta, nem aqui conosco. Então podemos deixar agora nossos avisos. Aviso. Eu dei um aviso no domingo e reforço ele agora. Eu já tenho compromisso para o sábado. Então, sábado eu já fiz compromisso para o sábado à tarde. Mas o compromisso de estar na casa dos irmãos que estão privados da comunhão, celebrar a ceia com a família, certo? Então nós podemos reunir com a família estará se preparando para receber o pastor e o pastor manter o distanciamento social ainda necessário para celebrar a ceia e então entrar em contato com o pastor, agendar com o pastor, e o pastor vai confirmar a data e o horário, e nós vamos acertar como fazer, né? Ainda que seja feito da forma bíblica. Então, essa celebração é uma celebração da igreja. Então, onde estiver a igreja, nós podemos celebrar. Então, a igreja de casa em casa vai celebrar a ceia, então o pastor estará presente conforme for assim agendado com os irmãos, amém? Então estou à disposição dos irmãos, agora não estão à disposição porque para o próximo sábado já tem um compromisso, mas os irmãos podem entrar em contato com o pastor pelo WhatsApp ou pelo celular e agendar, também estarei na sua casa. Outro aviso é um aviso do conselho, mas que eu posso fazê-lo. Muitos irmãos devem estar preocupados porque havia uma assembleia que foi aberto o prazo para indicação de candidatos para eleição pastoral. Então não foi indicado outro candidato. O candidato é o pastor da igreja, mas a assembleia não pôde ser convocada. Algumas pessoas dizem, mas a assembleia, quando é convocada, não alcança um número tão grande, mas é convocado todos os que são membros da igreja, que supera o número. Ou seja, eu não posso convocar uma reunião com aglomeração, porque eu suponho que ela não vai ter aglomeração, não posso.
Essa convocação, ela seria hoje ilegal. Então, o presbitério orientou que enviasse, então, um documento ao conselho, nós narramos a situação, então não vai haver assembleia esse ano, e ainda não sabemos como, quando vamos realizar. Mas o pastor será, então, designado pelo presbitério para o exercício 2021, e durante o exercício 2021 a gente espera ter condições de realizar a assembleia que estava, então, sendo no planejamento da igreja. Amém? Pedidos de oração, nós vamos orar pela irmã Cíntia, que pede oração, e também pela viagem de volta da prima Jéssica, que eu conheci, que foi anunciado que estava com Covid-19, mas não estava, graças a Deus. Esteve gripada, mas não era Covid, e ela já está bem, né? Graças a Deus. Quer dizer que não era nem gripe, era pedra no rins. Na contraprova deu que não era Covid-19, mas na primeira deu Covid. Graças a Deus que não era Covid-19, né? Não é verdade? Então, vamos orar pela sua viagem de volta e dar graças a Deus porque ela está bem. Pelo pedido da irmã Marlene, por sua família. Essa Marlene é Marlene Borotti? Vamos orar por ela e por sua família. Vamos orar pela irmã Luzia Coragem, que pede oração, agradecendo por Elinho estar de volta. Ele está em casa e deu negativo para a Covid-19 também, né? Então havia suspeita, mas graças a Deus deu negativo. Então, que Deus abençoe, que dê negativo daqui para frente, né? Não é verdade? Só dê negativo. A única coisa que tem que dar positivo, né, é as graças de Deus e a abundância, né, dos nossos celeiros. Tem que estar sempre positivo. Amém? Vamos agradecer a participação também da Juliane Lopes, que hoje está online conosco, Cíntia Borotti, que está presente online também, Cláudia Reis Alves, Paulo Borotti está conosco também, conosco online, Luzia Coragem, que está em casa, Marlene Borotti, em Rio Claro, que é a mãe do nosso irmão diácono Paulinho, Isaías Matana, Cidinha Matana, Guiomar Rocha, Leonice Ramos, Sérgio, eu suponho que seja meu amigo Sérgio Ximenes, porque eu falei para ele, Sérgio, dá um alô no chat também, que ele falou, já fiz minha inscrição. Sérgio é um amigo que a gente diz lá na minha região, um amigo das antigas, não é? Mas ele é jovem. Deve ser o Sérgio Ximenes, que é meu amigo há muito tempo, desde meu tempo de solteiro, na minha adolescência, o Sérgio é meu amigo, viu? Que Deus abençoe o Sérgio, a sua esposa, as suas 2 filhas, eu não sei se teve mais, e eu estou desatualizado, né? Que Deus abençoe Sérgio e família. Deus abençoe a Gláucia Gomes de Piracicaba e outras pessoas que estiveram conosco online, mas não se identificaram. Nós oramos por vocês também, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos, Senhor Deus, pela vida da Jéssica, que embora tenha tido esta crise de rins, ela está saudável, que o Senhor também esteja, ó Pai, abençoando sua alma, como o Senhor abençoou sua vida, e agora ela também possa voltar para o seu lar em segurança, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida do Elinho, que esteve doente e graças a Deus deu negativo para a Covid-19, está de volta para os seus familiares e que o Senhor continue abençoando e toda a sua família, a sua mãe Angélica, a sua irmã e seu irmão, que o Senhor os abençoe também e a todos os seus. Que o Senhor nos abençoe, a todos os irmãos que interagiram conosco. Abençoe o Sérgio, a Glaucia e todos os irmãos
em Cristo Jesus, da igreja, que estão conosco, impedidos de estar aqui, mas estão conosco, desfrutando da presença como é possível desfrutar no momento, mas que logo estaremos juntos para o abraço fraternal, que o Senhor nos conceda tempos melhores. Nós oramos por tempos melhores, sabendo que os tempos de glória do povo de Deus é no futuro, quando livres do pecado, aperfeiçoados em santidade, o corpo glorificado, à semelhança do corpo de Cristo Jesus, nós estaremos então adorando ao Senhor perfeitamente, num coro celestial. Em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo que temos recebido, por aquilo que nós já cremos que receberemos, pelo cumprimento da tua vontade, que é infinitamente mais sábia do que a nossa, e também pela esperança das coisas futuras, com as quais nós somos alimentados e fortalecidos hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe aos irmãos, ide em paz, estaremos de volta no domingo pela manhã, às 9 horas online, amém? E depois, novamente, às 7h30 para o culto público. Que Deus abençoe, irmãos.